A briga pela regulação de vagas em hospitais estaduais ganha um novo capítulo. A responsabilidade vai mesmo para o Estado. A Justiça entende que a Prefeitura de Goiânia priorizava as vagas para pacientes da capital. Juiz decide manter presos os estudantes suspeitos de falsificar documentos para conseguir entrar no curso de medicina. Uma operação da Polícia Civil prende um grupo criminoso especializado na falsificação de documentos. Os moradores de Anápolis sofrem as consequências de um novo curto-circuito na subestação da Enel. Vários bairros ficaram com a energia oscilando. Mais emprego no campo. O setor agropecuário criou mais de 9 mil empregos formais em 2021. O saldo supera em mais de 38% o resultado do ano passado. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro, e o jornal Anhanguera está no ar. Olá, boa noite para você. Agora 7 horas e 10 minutos. Os 19 estudantes suspeitos de apresentar documentos falsos para entrar em cursos de medicina passaram por uma audiência de custódia hoje à tarde. O repórter John William tem as informações para a gente. Boa noite para você, John. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Nesta audiência de custódia, a Justiça decidiu que todos os 19 estudantes vão permanecer presos. Eles foram pegos numa operação da Polícia Civil que revelou um esquema de fraude em documentos para que eles pudessem ser matriculados em universidades goianas e cursar medicina. Há casos de estudantes que realmente cursavam medicina em outras instituições, inclusive fora do país, mas teve gente também que não estudava, nunca esteve numa faculdade e aí pagou a quadrilha e conseguiu essa transferência para a Universidade Goiana e já começou a cursar medicina a partir do 6º período. Segundo as investigações, a quadrilha, que atuava em todo o país, cobrava até R$80 mil para produzir a documentação falsa, que incluía principalmente o histórico escolar. Tem um jovem que estudava medicina no Paraguai, ele pagou a quadrilha para poder conseguir essa transferência aqui para Goiás, porque queria ficar mais perto da família. Não sabia que era ilícito, né? A gente nunca imagina que vai passar por uma situação dessa. A partir do momento que você acredita que você está fazendo a mentoria, entendeu? A consultoria, você acredita que está tudo certo, entendeu? Aí você vê seu nome aprovado em faculdades, você acha que está tudo certo. Chegou a documentação e aí depois você vê que tinha algumas coisas erradas, mas você já tinha pago, você já estava há um dia para entregar todos os documentos, entendeu? É o seu sonho, sua chance, aí você faz. Bom, as investigações continuam e os estudantes vão permanecer presos pelo menos até domingo, que é quando vence o prazo das prisões temporárias. Gabriela. Obrigada, John, pelas informações. A partir de amanhã, a Secretaria de Estado da Saúde assume a regulação das vagas de 11 hospitais estaduais que ficam aqui na capital. Apesar do governo do estado ser o dono desses hospitais, era a Prefeitura de Goiânia que escolhia quais pacientes seriam encaminhados para atendimento. A Justiça entendeu que, desse jeito, os pacientes da capital acabavam tendo prioridade e deixando moradores do interior sem acesso à saúde. Apesar do Hugo, do UGOL, materno-infantil, o HDT e outros grandes hospitais serem do governo do estado, para fazer um tratamento ou cirurgia neles, até essa quinta-feira, só com autorização da Central de Regulação de Vagas, sob poder da Prefeitura de Goiânia, e vinha sendo assim já há 15 anos. A partir dessa sexta-feira vai ser diferente. Uma decisão da Justiça determina que a regulação das vagas em 11 unidades de saúde do governo do estado, localizadas aqui na capital, essa regulação sai das mãos da Prefeitura e passa para a Secretaria Estadual de Saúde. O que se espera com essa mudança é acelerar o atendimento, principalmente para quem mora no interior do estado. Um levantamento feito pelo Conselho de Secretarias de Saúde Municipais mostra que nos últimos 10 anos, 73% dos procedimentos feitos nos hospitais estaduais instalados aqui na capital foram para atender moradores de Goiânia.
Na decisão judicial, o Estado afirma que a Prefeitura de Goiânia privilegia os moradores daqui, em detrimento das pessoas que vivem no interior, ignorando a classificação de risco como principal critério para que o paciente tenha acesso à saúde. Com a regulação das vagas agora sob poder da Secretaria Estadual de Saúde, a intenção é que haja mais justiça no acesso aos hospitais. O que muda agora? Nós regulamos, nós solicitamos a vaga direto para o Estado. E o Estado faz a liberação de acordo com a urgência do paciente ou com a colocação na fila, né? Com a ordem de chegada na fila. Então é nesse sentido que nós acreditamos que isso será benéfico para a população. Um outro levantamento feito pelo Estado mostra que atualmente mais de 12 mil pessoas esperam por uma cirurgia eletiva. O Onofre faz parte dessa fila que quase nunca anda. 5 anos atrás, o mecânico de Caldas Novas começou a perceber um inchaço estranho num dos dedos da mão direita. Do Hospital de Caldas já foi encaminhado para 3 hospitais do estado aqui na capital. Até agora, nenhuma resposta e as dores só aumentam. O meu dia é tomar remédio de manhã e à noite. Entendeu? Se eu não tomar, se eu falhar o remédio, eu não dou conta de trabalhar. Eu sinto dores o tempo todo. Você corre o risco de perder esse dedo? Corro risco. A médica, quando eu consultei com ela, isso já em 2019, né, que ela olhou meu dedo, tudo, que foi aqui, ela falou assim, eu faço a cirurgia, mas se demorar muito, você perde os movimentos desse dedo. E se demorar muito ainda, o melhor remédio muitas vezes é a amputação. Entendeu? Então, assim, é um trem que ninguém quer perder, nem uma unha. Imagina você perder um dedo. A Secretaria de Saúde de Goiás acredita que dentro de um mês o processo de transição estará concluído. Isso vindo para a Secretaria Estadual de Saúde agora, a lógica é que isso seja mais disponível para a população goianiense de uma forma geral, inclusive com facilitação de acesso. E uma das questões principais do processo que é da gente aumentar mais ainda o processo de transparência, deixando as pessoas saberem posição de fila, uma questão de uma lógica de tempo de espera dessa pessoa pelo procedimento também, deixando então mais claro para a população. Em relação à preferência de vagas para moradores aqui da capital, a Prefeitura nega que haja um desequilíbrio e disse que antes da pandemia, por exemplo, 54% das cirurgias eletivas encaminhadas aos hospitais eram de pacientes do interior. A Prefeitura disse também que a Procuradoria-Geral do município está avaliando se vai recorrer da decisão. Sobre o caso do Onofre, que a gente viu aí na matéria, a Prefeitura de Goiânia disse que as cirurgias eletivas foram suspensas na pandemia e que agora estão sendo retomadas. Disse também que os encaminhamentos seguem critérios como a gravidade do paciente. Mas a gente lembra, né, que o Onofre espera pela cirurgia há 5 anos, bem antes, né, da pandemia, e que pode ter o dedo amputado justamente por conta dessa demora no atendimento. Um curto-circuito na estação da Enel, em Anápolis, causou transtorno. Moradores e comerciantes enfrentaram problemas com a falta de luz. Os efeitos da explosão na subestação universitária em Anápolis ainda podiam ser vistos no meio da tarde, quase 9 horas depois do acidente. O curto-circuito aconteceu aqui na subestação que fica no bairro Recanto do Sol. Por volta do meio-dia, a Enel informou que tinha restabelecido o fornecimento de energia para todos os clientes. Só que no período da tarde, vários moradores e comerciantes ainda estavam sem luz. Por volta das 3 horas da tarde, este supermercado ainda estava no escuro. Às 6h30 eu estava sem energia, né? Eu já fui acionada, sim, porque meu gerador deu problema. Se não voltar, eu tenho prejuízo. Fora os meus caixas que estão no carregador, porque o gerador não acionou, né? E eu perco venda. Os moradores da região norte de Anápolis acordaram com as explosões. Vários bairros ficaram sem energia. A Thaís viu tudo da janela de casa e ficou apreensiva. A gente estava tomando café da manhã e só escutou o barulho do curto. Os problemas na subestação acontecem e não é de hoje. No final de semana, um ouriço provocou uma série de explosões em um transformador e um incêndio que deixou grande parte de Anápolis sem energia por cerca de 3 horas.
Em outubro do ano passado, um raio provocou o fogo que destruiu outro transformador. Em setembro de 2019, também teve equipamentos queimados. É uma subestação da década de 1970 e todos os equipamentos, inclusive os equipamentos de proteção da subestação, são dessa mesma época. Nós estamos trabalhando desde o ano passado já na modernização da subestação para que a gente possa levar uma maior confiabilidade para aquela instalação até que a obra fique concluída. A Enel disse que normalizou o fornecimento de energia, que não teve explosão de transformador e afirmou que a fumaça e as faíscas foram provocadas pelo curto-circuito. Disse também que já iniciou a construção de uma nova subestação com previsão de ser entregue em julho de 2022. Por conta do problema na subestação da Enel, a Saneago disse que a estação de captação de água ficou sem energia e aí, por isso, o fornecimento de água pode ser prejudicado em Anápolis. 2 acidentes graves hoje na BR-153, no norte do estado. O repórter Vinícius Colini, ao vivo de Anápolis, tem os detalhes para a gente. Boa noite para você, Vinícius. Oi, Gabi, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham. Que notícia triste, né? Como você disse aí, esses acidentes aconteceram aqui na BR-153. Um deles foi na cidade de Mara Rosa, envolvendo aí 3 caminhões. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, aconteceu assim: 2 caminhões bateram de frente, um terceiro veículo veio atrás, não conseguiu frear e também colidiu. 2 pessoas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Mara Rosa em estado grave de saúde e essa terceira vítima aí não se feriu. O trânsito no local ficou um pouco conturbado no momento, mas a pista já segue sem problemas. Um outro acidente também aqui na 153, só que lá em Porangatu, perto aí do Trevo Central. Um motociclista, na verdade, ele foi atingido por um caminhão. Ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, Gabi. Obrigada, viu, pelas informações. Um homem foi preso em Morrinhos por produzir e vender carteiras de motorista falsificadas. Ele anunciava as carteiras em um falso site do Detran. O homem foi preso em flagrante no momento em que imprimia mais uma carteira de motorista falsa. Polícia, larga o celular. Larga o celular, levanta. Em flagrante, produzindo. A polícia de Morrinhos chegou até ele depois de uma denúncia anônima. Levanta, Estela. Vira de costas. Segundo as investigações, o suspeito anunciava na internet a venda de carteira nacional de habilitação. A pessoa interessada entrava em contato com ele e recebia um link que direcionava para um site falso do Detran. Depois disso, sem a necessidade de fazer a prova, o golpista dizia que o processo já estava correndo e pedia para a pessoa depositar uma parte do dinheiro. Ele imprimia a carteira e fazia um vídeo mostrando o documento impresso e pedia o restante do valor combinado. A pessoa terminava de pagar, mas não recebia a CNH em casa. Essas pessoas, em tese vítimas dos crimes de estelionato, sabiam que estavam comprando documentos ilegais. No entanto, imaginavam que ele era algum funcionário de dentro do Detran que forneceria o documento legal. Segundo a polícia, cada CNH era vendida por cerca de R$1.000. 27 carteiras falsas e uma porção de droga foram apreendidas. O suspeito foi autuado por falsificação de documento público. A pena para esse tipo de crime pode chegar até 6 anos de prisão. Ele também assinou um TCO, termo circunstanciado de ocorrência pela posse da droga. As investigações continuam, pois a polícia quer localizar as pessoas que estavam comprando essas carteiras. A Justiça concedeu liberdade provisória para o suspeito e, segundo a defesa, não tem provas de que o homem estava vendendo os documentos por meio de um site falso na internet. A Polícia Civil desarticulou um esquema criminoso de furto de placas de transmissão de internet. A operação cumpriu 32 mandados, 26 deles em endereços aqui de Goiás. Os policiais também agiram no Distrito Federal e no Tocantins com o apoio de funcionários de operadoras de internet e a Anatel. Foram apreendidas placas de transmissão, também baterias, transformadores e vários materiais furtados que estavam instalados em empresas piratas. A investigação começou há 8 meses com o primeiro furto do equipamento avaliado em R$100 mil.
Na época, 2 pessoas foram presas na hora que vendiam essas placas. Ao todo, 10 pessoas vão responder por organização criminosa, furto e receptação. E outra operação policial prendeu hoje, no entorno do Distrito Federal, um grupo especializado em falsificar documentos. Essa casa em Valparaíso, na região do entorno, foi um dos alvos da operação. Um dos investigados até tentou se livrar de documentos e celular, mas logo depois foi preso. A polícia também cumpriu 6 mandados de prisão em Novo Gama e na região metropolitana de Goiânia. Ao todo, 7 pessoas foram presas temporariamente em Goiás, suspeitas de integrar uma organização criminosa que falsificava documentos públicos para abrir empresas fantasmas. De acordo com a polícia, o grupo agia de forma estruturada, com divisão de tarefas bem definidas entre 3 núcleos, aqui em Goiás e no Distrito Federal. O primeiro núcleo era composto por pessoas da mesma família que falsificava documentos de identidade de todo o Brasil e repassava os documentos fraudados para o segundo núcleo, composto por contadores que então abriam empresas de fachada. Já o terceiro núcleo era responsável por emitir notas fiscais falsas para sonegar o pagamento de impostos ao governo do Distrito Federal. Segundo as investigações, a quadrilha atuava há pelo menos 10 anos e os prejuízos aos cofres públicos chegam a 300 milhões de reais. Quando o fisco vai atrás da cobrança desse valor, ele não tem como cobrar porque são empresas de fachadas onde o quadro societário é formado por pessoas fictícias, pessoas que não existem, a partir das falsificações feitas pelo núcleo executivo. 14 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos no Distrito Federal, com apoio do Ministério Público e da Polícia Civil de Goiás, nas casas de contadores, falsários e empresários. Vários materiais e bens foram apreendidos. Todos os presos vão responder por organização criminosa, sonegação fiscal, falsificação de documento e uso de documento falso. A Prefeitura de Jataí publicou um novo decreto com relaxamento das medidas de prevenção à Covid-19. Entre as mudanças, foram liberados eventos e festas com mais de 2.000 pessoas, isso em lugares abertos. A Tássia Fernandes está ao vivo de Jataí, explica para a gente então como que vai funcionar tudo isso, o que fica permitido por aí. Boa noite para você, Tássia. Boa noite, Gabi, para você e para todos. Como você adiantou, no caso de lugares abertos, pode ter aí a presença de até 2.000 pessoas e em lugares fechados até 1.000 pessoas. Mas é preciso comunicar à Prefeitura com 24 horas de antecedência. Também precisa comunicar o pessoal se essas festas forem ser realizadas em residências, no caso de ter aí a presença de mais de 50 pessoas. Eventos de competições esportivas com a presença de público também estão autorizados aqui em Jataí, mas pode ter aí até 50% da capacidade de lotação. E o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais também foi modificado, como por exemplo dos supermercados, que vão poder ficar abertos até às 10 da noite, bares e restaurantes até 1 da manhã, lojas de conveniências e distribuidoras de bebidas até 00:30 e academias até meia-noite. Lembrando que é preciso respeitar a capacidade de lotação prevista no decreto para cada um desses estabelecimentos e também todas aquelas medidas, né? Uso de máscara, disponibilização de álcool gel e manter aí um certo distanciamento. Gabi. Vamos acompanhar, né, Tássia? Obrigada, viu, pelas informações. Uma pesquisa do Procon de Rio Verde mostra que a variação de preço entre as flores mais procuradas para o Dia de Finados pode chegar a 66%. Na floricultura da Carla, o estoque de caladivas, crisântemos e margaridas, as flores mais procuradas no Dia de Finados, já foi reforçado. A expectativa dela é que, por causa da data, as vendas cresçam pelo menos 15%. Já no começo de outubro a gente já faz os pedidos, porque aumenta muito, né, a procura, e na segunda a gente já começa a repor a mercadoria para esses momentos. Na loja da Celina, já está tudo pronto para receber os clientes. Eles já começaram a ir em busca de flores para homenagear a pessoa querida. Já tem gente procurando valores, quando que as flores vão chegar. Né? Aumenta sempre uns 30% de vendas, sempre aumenta. Né? Só que uma pesquisa feita pelo Procon aqui de Rio Verde mostra que as pessoas que deixam para comprar as flores em cima da hora, sem fazer pesquisa de preço, correm o risco de pagar até 66% a mais
num vasinho de flores como este. Foram analisados os preços de venda de 8 itens em 5 floriculturas da cidade. As mini margaridas foram as que mais apresentaram diferença de preço, 66,67%, custando entre R$ 15 e R$ 25 de uma loja para outra. Por isso, a dica é aproveitar o horário especial de funcionamento das floriculturas para pesquisar bastante antes de comprar. A gente vai trabalhar no sábado até às 16, na segunda das 8 às 19 e na terça, que é o feriado, das 8 às 13. Falando em Rio Verde, ainda foi entregue hoje pelo Estado o novo Colégio Militar da cidade. A unidade tem capacidade para receber no ano que vem 900 alunos. São 12 salas de aula, além de laboratórios. As inscrições para o processo seletivo para esses novos estudantes terminam amanhã. Para todo o estado serão sorteadas mais de 9.000 vagas. São oferecidas vagas para os ensinos fundamental e médio e o site para inscrição é o que vai aparecer para você aí na tela, então, para você se inscrever. O risco de faltar gasolina no país pode levar a um aumento no consumo de etanol. Mas em Goiás, as usinas ainda não têm previsão de produzir o suficiente para atender a demanda interna. Enquanto isso, o consumidor sofre para dar conta de abastecer. Depois do último reajuste, o litro da gasolina já passa de R$ 7,00 na maioria das cidades goianas. Os fretes não sobem, né? É desse tamanhozinho. Agora, gasolina, álcool sobe todos os dias. Os aumentos, né, toda semana, então, e assim, a gente não está conseguindo nem deixar o tanque cheio mais, né? Foram 2 aumentos de mais de 7% cada só em outubro. E mesmo a gasolina estando mais cara, ainda compensa escolher o combustível em comparação com o etanol. Este foi um dos motivos que levou à queda de 25% no consumo de etanol. Os dados são da ANP e comparam os meses de setembro deste ano e do ano passado. Em contrapartida, a venda de gasolina subiu mais de 11% neste mesmo período e deve continuar aumentando. Na semana passada, a Petrobras anunciou que não poderia atender todos os pedidos de fornecimento de combustíveis para novembro. Isso porque esses pedidos estariam acima da capacidade de produção da empresa. Esse anúncio trouxe preocupação para as distribuidoras em relação ao risco de desabastecimento no país. Embora o país ele seja autossuficiente na produção de petróleo, a capacidade de refino instalada no país ela não é suficiente para atender a demanda por esses produtos integralmente, de forma que, inclusive, a Petrobras ela importa cerca de 25% do óleo diesel e 13% da gasolina que são utilizados no nosso país. A opção de combustível seria o etanol, mas nas usinas ainda não há previsão de aumento na produção de etanol por conta da possível falta da gasolina. Nesse cenário de incertezas, a preocupação do consumidor é de que isso possa trazer mais impacto nos preços dos combustíveis. Não está dando para abastecer assim constantemente, não. Eu acho que a gente vai ter que todo mundo começar a comprar uma bicicletinha e desistir dos veículos. Bom momento para o agronegócio e para a indústria. O setor agropecuário goiano criou mais de 9.000 empregos formais no acumulado de 2021. E a indústria continua puxando o saldo positivo de empregos em Anápolis. Uva, banana, mexerica, melancia. Goiás é terra fértil para a produção de frutas e elas têm puxado o número de vagas de emprego no campo lá para cima. Segundo o superintendente de Produção Rural Sustentável da Secretaria Estadual de Agricultura, a colheita de frutas, legumes e hortaliças garantiu aumento na oferta de vagas de trabalho nesse segundo semestre. Nesse período de seca, nós temos aquelas chamadas culturas de inverno. Geralmente é uma produção maior de hortaliças, em pivôs, isso costuma gerar um volume de emprego maior. Então, com essa pauta diversificada, gera emprego, principalmente em frutas, hortaliças, mas também os grãos geram bastante emprego. De janeiro até o fim de setembro, o setor agropecuário goiano criou mais de 9.000 empregos formais. O saldo supera em 38% o resultado do mesmo período do ano passado, segundo o Ministério da Economia.
Se analisarmos o mês de setembro de forma isolada, o setor agro encolheu no estado, fechou com déficit de 99 empregos formais. Mesmo assim, não atrapalhou o resultado positivo no acumulado do ano. E a expectativa daqui para 2022 é ainda melhor. O setor agropecuário vem aumentando seus investimentos para aumentar a sua produção de forma sustentável, que um dos pontos da sustentabilidade é ser mais eficiente. Em Anápolis, é a indústria que tem impulsionado a geração de empregos. Em setembro, foram 697 novos postos de trabalho. Desses, 272 só no setor da indústria. O desafio nesse momento é se preparar para esse mercado de trabalho. Nós estamos vendo aí novos parques tecnológicos se ampliando, abrindo, né, não só no município, mas em outros municípios brasileiros, mas sobretudo necessita aí de uma qualificação profissional desse colaborador. A nossa imagem do dia é do final feliz aí de uma história que a gente mostrou por aqui, viu? Uma cadelinha que foi jogada dentro de uma lata de lixo em Anápolis. Você está lembrado? Pois é, ela estava chorando e não conseguia sair de dentro dessa lata de lixo, né? Uma moradora resgatou a cadelinha, que foi entregue para uma ONG. E eu te disse que tem notícia boa, né? Que ela ganhou agora um novo lar. Ela foi adotada por um casal e ganhou até nome, viu? O nome de Pudim. E agora está recebendo muito carinho do pessoal. Para você de casa, uma ótima noite hoje com imagens de Catalão.